O Parlamento Europeu apresentou uma proposta que impõe medidas restritivas ao produto café e que prevê sanções comerciais sobre a importação, tema que preocupa cada vez mais o quê? Os produtores mundiais, mas muito particularmente o Brasil, porque ou ele é o maior produtor mundial ou o maior exportador mundial de café, pelo que sei. E aí nós começamos a pensar na nossa economia sendo prejudicada por essas restrições. É provável que o setor já esteja aí, todo ele se movimentando no sentido de fazer frente a esta restrição. Afinal, nós estamos falando de países, não é? Europeus, de consumidores em uma parte representativa do mundo. E dentro de um setor de produção brasileira altamente representativa, que é esta do café. Então, não, a notícia não interessa só para quem planta café ou exporta café aqui no Brasil. Interessa a cada um dos brasileiros, porque mexe de alguma maneira no bolso de todo mundo. Todo mundo que eu digo, de todos os brasileiros. Por isso a notícia interessa sim, e é por isso que trazemos para falar sobre ela o Silas Brasileiro, que é presidente do Conselho Nacional do Café, CNC. Bom dia, Silas. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que estão nos vendo, ouvindo e participando, sem dúvida, de uma notícia tão importante como essa agora, que atinge diretamente o mercado consumidor europeu. E, sem dúvida, que nós vamos ter, Daércio, agora, uma longa jornada que já começou desde o final do ano passado, quando se propôs realmente essas medidas restritivas que o parlamento iria votar. Mas nós sabemos que são medidas que dificilmente serão colocadas em prática. Essa é a primeira tranquilidade que nós gostaríamos de colocar. Eles colocaram como limite de desmatamento até 2019. Então, até 2019 não tem nenhuma restrição. A partir daí, sim, uma restrição, mas que não atinge somente o Brasil. Atinge todo mundo fornecedor de soja, de milho, o café, naturalmente, o cacau, e os produtos também oriundos dessa matéria-prima, inclusive a madeira, atingindo também móveis que são importados. Mas entre o Parlamento Europeu, a legislação, e depois agora vem a Comunidade Europeia, que será ouvida, onde a participação de todos os países compõe o Parlamento Europeu. Há uma representação geral. E a secretária da Comunidade Europeia, que cuida dessa área de comércio de uma maneira abrangente, com todos esses produtos que foram colocados, ela chama-se Ellen Gordon. Nós temos tido um contato permanente com ela, mostrando a realidade do Brasil, que no Brasil, efetivamente, tocando no caso do café, especificamente, o café não há necessidade de desmatar, não há necessidade do ranquio de uma árvore sequer, para nós aumentarmos a nossa oferta de café para o mercado consumidor. Então, as normas como serão aplicadas e como vai reagir o mercado consumidor, no caso os traders, no caso as indústrias, então será muito diferente. Então, num primeiro momento, parece alarmante a notícia, mas nós não temos nenhuma preocupação com relação a isso. A aplicação dela será lenta, gradual e difícil, ou talvez possa dizer impossível de ser aplicada, porque o mercado consumidor ele precisa daquilo que nós ofertamos. Como eu já disse, as proteínas, sejam proteínas animais ou proteínas vegetais, o mercado precisa de alimentar, precisa de comer. Se for o caso do cacau, se for o caso do café, também eles não têm outra forma de aquisição. E o Brasil sai na frente quando nós temos um mapa, que inclusive muito elaborado, bem elaborado pela Embrapa, e ele demonstra efetivamente aquilo que nós usamos como área para a produção e a preservação que nós temos com relação ao meio ambiente. Então, falta realmente uma forma que eles possam compreender, ou creio que a votação que aconteceu é muito mais em função da pressão que o parlamento estava recebendo com a sua renovação, a eleição está próxima, então, aí tem os consumidores que às vezes pressionam e o parlamentar muitas vezes cede. Esse eu acho que é realmente o principal motivo de ter aprovado essa legislação. Mas, da aprovação
ouvir agora a segunda etapa, que é realmente a comunidade europeia como um todo. Os países compõem todo o parlamento. Como será aplicado, como será feita a verificação, isso levará um longo período. Então, nós não temos nenhuma preocupação agora, e vendo também que o mundo produtor, seja de soja, seja de milho, seja de cacau, seja de café, ou óleo de palma, ou qualquer outro produto que eles venham colocar, dificilmente eles vão ter outros fornecedores. Então, tem países realmente que não têm uma legislação específica, mas nós temos uma legislação específica. E eles avançaram, inclusive, na legislação social também. Então, povos indígenas, então eles deram uma abrangência muito grande, e isso, sem dúvida, faz com que eles não tenham condição de ter o acompanhamento que eles gostariam de ter, sem dúvida. Então, eu creio que é muito mais uma questão política do que realmente uma questão econômica. Eu não tenho essa preocupação, mas, mesmo assim, nós temos trabalhado permanentemente com a comunidade europeia, mostrando essa realidade, e a secretária Ellen Gordon virá, inclusive, agora na SIC, no final do ano, no Brasil, para ter um encontro com os produtores de café. E as informações que nós temos passado são aquelas que, efetivamente, o Brasil, mesmo em áreas onde no norte do país tem produzido café, vamos falar do café amazônico, são áreas antropizadas, áreas que já haviam sido cultivadas ao longo do tempo, onde aqueles que habitam ali, que têm recursos extremamente limitados, eles tinham o cultivo, muitas vezes de mandioca e muitas vezes de milho, para a sua subsistência. Como viram que o café gera mais lucro, é melhor eles cultivar café e adquirir no mercado aquilo que eles plantavam, que eles cultivavam, então eles passaram a cultivar café. Mas não houve desmatamento para que pudesse ter uma oferta maior de café para o mercado consumidor. Então, nós estamos demonstrando isso de maneira muito clara, um diálogo muito aberto. Vamos ter agora, a partir de 1º de outubro, uma semana de reuniões da Organização Internacional do Café e, ao mesmo tempo, também dos países produtores de café. Nós vamos ter duas reuniões paralelas para realmente demonstrar de uma maneira muito clara a necessidade do mercado consumidor, daquilo que nós produzimos, e o Brasil, inclusive, nós estamos tentando excluir, no caso, o café, dos demais produtos. Os demais produtos, eles realmente já têm se defendido, têm demonstrado, inclusive estiveram presentes no Parlamento Europeu, enquanto nós estamos, como produtores de café, pedindo exatamente que sejamos excluídos dessa relação, tratar o café de maneira diferente do que os outros produtos, como eu disse, as proteínas principalmente. Esperamos ter sucesso, sem dúvida, e estamos bem tranquilos com relação a isso, continuando o trabalho de informações permanente para o mercado consumidor europeu, no caso, diretamente para as indústrias e os traders. Isso tem feito com que a gente possa ficar, de certa forma, muito tranquilo e passar também essa tranquilidade para os nossos produtores. Sempre aquela recomendação: não há necessidade de expansão de áreas para nós aumentarmos a oferta de café para o mundo. Nós temos trabalhado, inclusive, com o sistema de renovação das lavouras de café, onde variedades mais produtivas, mais resistentes à condição climática diversa, ou resistentes a pragas e doenças, tornam, assim, a área já hoje utilizada suficiente para nós aumentarmos a oferta, caso o mercado tenha necessidade. Essa é uma tranquilidade da Hércio que nós gostaríamos de passar para os nossos produtores de uma maneira geral. Estou conversando com Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café. Silas, nos anos 90, havia ali toda uma guerra comercial do suco de laranja brasileiro com o suco de laranja americano, com a Flórida, que havia sido um pouco antes abalada lá por grandes geadas, nos laranjais deles, e eles ficaram com uma dependência muito grande do suco brasileiro, e com isso, evidentemente, que houve um privilégio do produtor brasileiro de laranja, das indústrias de suco e tudo mais. E, na mesma época, a alegação da comunidade econômica do setor lá nos Estados Unidos, vazou lá uma informação de que aqui no Brasil, no setor da produção de laranja e tudo mais, eram usadas crianças menores nas colheitas, no trabalho nas roças.
foi divulgada essa informação para o mundo, a partir dos Estados Unidos, de que crianças eram judiadas trabalhando nos nossos pomares aqui no Brasil e tudo mais. E a gente sabia que, na verdade, atrás disso tudo tinha toda uma guerra comercial e não era verdade, mas isso tudo tentava abalar a produção brasileira, a exportação, a capacidade de produção e de exportação do nosso suco na época. Não prosperou, mas prejudicou por um tempo, né, a imagem brasileira, de que aqui se utilizava criança na roça, aquelas coisas todas, coisa que nem existia. Mais recentemente, um pouco, aí já não é bem Brasil, nós vimos uma divulgação de uma informação de que um peixe que é produzido no Camboja, me parece, ele é muito comumente encontrado aí nos supermercados e tudo, era criado em redes de esgoto no Camboja e tal, que isso era um absurdo, que não sei o quê, e aí há quem diga que, na verdade, uma entidade da produção de um outro peixe, que é esse que lembra o bacalhau, que é mais comum, esses filés aí que estão sempre, que está muito produzido aqui na Argentina, quer dizer, havia uma guerra comercial em torno disso, desprestigiando um peixe que não era produzido em esgoto coisa alguma, eram produções normais e tal, mas... por que eu estou ilustrando isso tudo? A minha próxima pergunta é a seguinte: toda essa afirmação de que o café brasileiro está avançando, a produção avançando sobre matas e desmatando, então a União Europeia não vai comprar. Por trás disso não tem algum tipo de interesse de guerra comercial, de alguém tentando se beneficiar com isso em cima da produção brasileira de café, Silas? Na verdade, não é a condição efetiva de oferta de café para o mercado consumidor. Há um equilíbrio muito grande entre oferta e demanda. Esse ano, por exemplo, nós vamos ter um déficit em termo mundial de 3,5 milhões de sacas de café. É uma produção realmente menor, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Mas essa guerra agora, diferentemente da outra, é em relação ao preço. Então, eles tentam, com isso, ver se conseguem com que os preços realmente sejam preços praticados em valores menores do que estão sendo praticados hoje. Mas nós temos trabalhado, inclusive, junto ao OMC, mostrando para eles como nós produzimos. Então, o que culminou agora com a votação do Parlamento Europeu é um trabalho que o Conselho Nacional do Café está fazendo desde o ano passado. É um trabalho longo, não foi muito publicado, muito noticiado, mas nós tivemos o cuidado, em função, voltando exatamente, que você citou, ao suco de laranja, à época, nós tivemos o cuidado de ter um trabalho também junto ao Ministério do Trabalho, porque tem uma legislação mais rígida do mundo e ela é fiscalizada. Os demais países produtores não têm sequer salário mínimo estabelecido. Então, o Brasil, além do salário mínimo, tem os direitos trabalhistas. Então, nós temos trabalhado muito em cima disso. E do Ministério da Cidadania, quando nós estamos trabalhando no sentido de que aqueles que recebem o Auxílio Brasil possam também ter a sua carteira de trabalho assinada, ficar na formalidade, ter seus direitos adquiridos temporariamente, porque o café ele tem um período em que ele emprega durante 4 meses uma mão de obra muito substantiva. Se nós estivéssemos já avançados, nós com certeza teríamos um número muito maior de trabalhadores formais. Acho que agora nós vamos ter, inclusive, no próximo dia 22, uma reunião entre o Conselho Nacional do Café, que representa o braço operacional da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras, e a Cochupé, inclusive a reunião será lá, onde teremos o Ministério do Trabalho, que vai estar participando de maneira muito ativa, e da cidadania. Então, será um dia de reuniões onde nós estamos buscando exatamente essa condição de evitar que haja especulação com relação ao trabalho informal. Então, esse cuidado todo, o Conselho Nacional do Café tem buscado, tem trabalhado, tem demonstrado. Nós vamos apresentar, inclusive, um vídeo agora, nessa reunião internacional da Organização do Café, onde nós temos lá um mercado consumidor europeu todo representado e os países produtores. Então,
nós teremos, naquela reunião, 75 países que estarão reunidos de 1º a 7 de outubro, onde estamos levando um vídeo institucional mostrando como nós produzimos o café no Brasil. A questão da legislação trabalhista, a questão do respeito ao meio ambiente, a questão da empregabilidade do café e, sem dúvida, também aquilo que representa a cafeicultura na nossa balança comercial. Esse ano nós devemos ter aí em torno de 7 bilhões de dólares oriundos do café. Tudo isso nós estamos trabalhando para que não venha aquela especulação, que muitas vezes organizações não governamentais colocam informações em alguns órgãos que gostam realmente de polemizar, mas que não são verdade. Você sabe que qualquer atividade que tenha econômica, seja em qualquer área que for, sempre tem um ou outro que foge às regras, mas essa é a exceção e não uma regra geral. Então, nós estamos mostrando que alguma exceção que, porventura, seja encontrada, deve ser punida com severidade, e nós queremos mostrar para o mundo como nós produzimos café, não só na qualidade de um café, que hoje podemos dizer que é o melhor café do mundo, melhor que o da Colômbia, inclusive, mas também na observação com relação ao meio ambiente, dizendo que somos livres de desmatamento e, ao mesmo tempo, também na legislação social, porque para nós é muito importante, como representantes da produção de café do Brasil, mostrar o respeito ao cidadão, aquilo que protege a sua saúde. Então, isso nós temos feito permanentemente, através das reuniões das nossas cooperativas, o uso, por exemplo, de equipamentos de proteção para que o cidadão seja protegido. Então, nos interessa comercialmente, interessa ao país de uma maneira geral, porque a representação da balança comercial é muito importante. São 8,4 milhões de empregos, que a gente tem que sempre recordar isso, né? O que a cafeicultura oferece ao nosso país. E é interessante que, numa eleição passada, nós estamos em período eleitoral, não posso citar nomes, mas um dos candidatos, quando nós informamos 8,4 milhões, numa reunião que tivemos, para saber como era a visão dele, caso fosse eleito naquele período, ele falou, mas não pode, 8,4 milhões, e ele mandou verificar e realmente constatou o nosso número. Então, nós temos uma fonte social muito importante e nós observamos de maneira muito tranquila a questão da nossa legislação trabalhista para evitar a especulação e informações que o mercado às vezes oferece. Nesse caso, agora, do café, é exatamente a questão de valores. Mas eles não estão sendo muito arrogantes, não, Silas? Por exemplo, está dito aqui, a proposta europeia avança até para estabelecer salários mínimos a serem pagos aos trabalhadores. Há muita arrogância se meter na questão trabalhista, que é soberania do país decidir sobre isso, e o próprio mercado regular os salários. Eles não estão muito prepotentes, não? Exatamente, Daércio. Essa é uma realidade. É a mesma acusação que se faz quando realmente você, preservando o que a legislação ambiental coloca, e nós tivemos realmente, eu participei inclusive da comissão especial de maneira muito direta, então nós deixamos muito claro que tem região, por exemplo, que 100% está habitada e, no entanto, tem um limite lá de 20% que você pode desmatar. Você não está comprometendo o meio ambiente. Mas eles fugiram disso e vieram para a questão social, inclusive com relação ao estabelecimento de salários que deveriam realmente remunerar o trabalhador. Quer dizer, é um avanço realmente, igual você disse, de uma falta de respeito para com os fornecedores. Agora, eles estão esquecendo somente que eles necessitam desses fornecedores. Então, essa é uma tecla que nós temos batido permanentemente. Eu estava dizendo no caso do café, esse ano um déficit de 3,5 milhões de sacas de café. Para o ano que vem, vai depender muito da condição climática. Essa condição que está vivendo o Brasil, também a Colômbia está com o mesmo problema, excesso de chuva. Se nós partirmos para a Ásia, vamos ver o Vietnã, mesmo problema com excesso de chuva. Então, as mudanças climáticas afetaram muito essa questão de oferta e demanda. Então, eles deveriam contribuir mais para que isso acontecesse. E outra coisa, a verificação hoje é muito fácil. Há desmatamento em área que produzimos café, é só olhar via site
observar, nós temos site que traz a informação até 50 centímetros de proximidade, então não há nenhuma dificuldade na verificação. Eu acho que fizeram um jogo político, Sim. simplesmente agora, o parlamento fez, os países membros vão discutir isso longamente e, com certeza, nada será implantado. Vai Agora, ficar uma legislação do vazio, sem dúvida nenhuma. então, porque interessante, essas condições todas que eles ficam enumerando aí, chegando até a esse absurdo de querer regular a questão de relação trabalhista dentro de uma nação que produz. E eu vejo vocês nesse esforço de tentar mostrar, o senhor já disse aí, de vídeos que estão sendo feitos para mostrar como é que se produz café aqui, para desfazer tudo aquilo que eles argumentam lá. Mas quem afirmou isso tudo lá foram eles. Então eu fico pensando, a despeito, e é verdade que o Brasil precisa se defender, e o Conselho, aí todos vocês têm que defender a nossa produção e tudo, mas o ônus da prova disso que eles supõem ou afirmam, não teria que ser deles? Eles que venham aqui ver, pô. Essa é uma realidade permanente e o problema da ERSO que a gente enfrenta no Brasil é exatamente, como eu citei, organizações não governamentais que vivem exatamente de verbas que são alocadas para eles manterem exatamente um quadro que não é um quadro real. Mas que o consumidor, pela falta de informação, eles pegam, por exemplo, uma revista, uma Repórter Brasil, coloca ali um escândalo de algo que não existe. Sim. Mas, você veja bem, no Brasil, encontraram naquela época 20 produtores em 330 mil e focaram nos 20 produtores, esquecendo que por detrás nós somos 330 mil produtores. Dos 330 mil produtores, 78% são agricultores familiares. Então, aqueles que, inclusive, estavam praticando atos que não eram tão recomendáveis ou que não poderiam ser praticados, faltava instrução para eles. Então, nós temos trabalhado muito como Conselho Nacional do Café, no sentido de estar muito próximo desses pequenos produtores, que são 78%, são 280 e poucos mil, que representam nos 330, mostrando para eles como deve ser realmente a nossa produção, para termos essa argumentação forte, sólida, para o mercado consumidor. Agora, a questão do ônus da prova, isso aí é algo que a gente tem discutido, eu no parlamento durante 6 mandatos discuti muito isso. Eu acho que o ônus da prova deve ser de quem denuncia. Sim. Não, efetivamente, daquele que é denunciado. Sabe, Então, lógico. isso nós vemos em tudo. Às vezes você vê uma legislação, hoje, graças a Deus, evoluiu muito. Nós, com as juntas de conciliação, aliás, eu criei a primeira junta de conciliação dos trabalhadores no Brasil. Então, quando eu fui prefeito da minha cidade, nós tínhamos naquela época, só para citar, Daércio, 5 mil, 6 mil reclamações trabalhistas. A partir da criação da junta, o que aconteceu? Hoje nós temos em torno de 150, inclusive querem fechar, porque não existe razão mais de nós termos lá um juiz com uma estrutura quando não tem reclamação. Por quê? Porque a conciliação assenta os sindicatos trabalhadores, membro do Ministério Público e os conciliadores. Então, lá sim, para você oferecer uma denúncia trabalhista na nossa área da agricultura, você tem que realmente provar. Se não provar, dentro da junta, que efetivamente existiu aquele erro, aquele dano para com o trabalhador, a ação não é recebida pelo Ministério Público. Então, essa foi uma grande conquista, espalhou para o Brasil como um todo, e eu acho que deveria em tudo ser isso, o ônus da prova ser daquele denunciante. Sim, a comunidade europeia que banque e prove o que afirma sob pena de o mundo perceber que esse é um jogo de, ainda que a intenção seja, no caso, baixar o preço, mas é um jogo para baixar o preço, um jogo sujo. Sujo, totalmente, sem dúvida nenhuma. Sujo. Inclusive, veja bem, vamos ver a realidade da ERSO, que nós vivemos hoje, países que fornecem café do continente europeu,
para o continente europeu, e países são produtores do continente africano, eles não têm nenhuma estrutura para atender a legislação. E essa votação que eles fizeram agora, dia 13, ontem, essa votação, ela não tem o menor alcance, porque grande parte chega no Vietnã, por exemplo, que é o segundo país produtor de café do mundo, média de 30 milhões de sacas de café que eles produzem anualmente. Não existe nenhuma legislação, absolutamente nenhuma. São pequenos produtores que, inclusive, eles fazem processamento, secagem do café no próprio terreiro do fundo da sua casa. Eles não têm nenhuma legislação e nunca vão ter. Você vai para a África, e nós temos visitado com uma certa frequência, também não tem a menor condição, absolutamente. Então, eles fizeram realmente uma votação que foi para atender interesse eleitoral, mas que o Brasil, como grande produtor, tem que reagir e liderar o movimento. Com certeza, Silas. E vejam, eles nunca fazem esse tipo de afirmação para algo que nós produzimos muito pouco aqui, onde nós não somos tão representativos por questões climáticas e tudo, algum produto aqui, alguma coisa. Em outras palavras, eles nunca fazem denúncias assim contra o marmelo brasileiro. Isso. Porque nós temos um pouquinho de produção de marmelo. Agora, naquilo que nós somos fortes, parece que é aí que está a questão. Por isso, daí a dizer, de cara a gente sempre lança a dúvida. A China vem, porque tinha um boi com aftosa no Mato Grosso, para de comprar tudo. Na verdade, eles querem intimidar e dizer, vamos sentar de novo para comprar num preço melhor. Sabe? Isso. É isso. O jogo é este. Exatamente. O jogo é esse. Exatamente. Muito obrigado, viu, Silas, pela participação, viu? E muito menos com o ambiental. Estão preocupados com o comercial. Exatamente. É isso. É exatamente isso. Silas, foi um grande prazer falar com você. Tranquilizador saber que esse processo aí não vai ser bem do jeito que eles queriam. E que assim seja, viu? Um abração. Um abraço e agradeço a oportunidade. Grande abraço para você, Daércio, sem dúvida um momento esclarecedor. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço, Silas. Bom dia.